Bom dia, turminha! Vamos para mais uma aula de história. Então, na aula passada, nós falamos aí sobre o surgimento dos museus. E nós daremos continuidade aí mostrando sobre o patrimônio cultural, não faz parte apenas do passado ou dos museus. Então, vamos lá, página 11, dando continuidade aí lá em cima, ó. O patrimônio cultural não faz parte apenas do passado ou dos museus. As heranças culturais formam a história da humanidade e também a sua história pessoal, fazendo parte do seu cotidiano. Pensando nisso, a partir desse momento nós iremos estudar aí os tipos de patrimônio, certo? Olha lá, ó, patrimônios culturais, materiais e imateriais. Vocês irão identificar aí, ó, como os patrimônios culturais estão organizados. Está perguntando para vocês, então vamos lá. Vamos identificar os patrimônios culturais, aí como eles estão organizados. Olha aí, primeiramente, o que você tem que saber? Ó, existem dois tipos de patrimônios culturais: o material e o imaterial. Então vamos identificar isso aí agora. Patrimônios culturais materiais. Olha lá, ó, se caracteriza por aquilo que pode ser tocado, né? Pois existe concretamente, materialmente. Olha aí, nós temos exemplos, né, de construções históricas, paisagens naturais, sítios arqueológicos, cartas, objetos, coleções privadas aí, ou de museus, né, gente? Também temos pinturas, esculturas, cinema, fotografias e muito mais. Logo abaixo aí, olha lá, ó, vocês têm aí uma esfinge, né? Tem a pirâmide, né? Tem uma escavação arqueológica aí, uma escultura, jornal, barreira de corais, né? Tem várias outras coisas aí que vocês podem observar aí, certo? Olha aí, tem um vaso aí, tem uma armadura aí medieval. Então vamos lá. Olha aí, ó, todos esses aí são exemplos de patrimônio cultural material. Tudo que pode ser tocado, né, gente? Concretamente, materialmente. Então vamos lá. Página 12. Muitas construções, monumentos, ruas, praças, entre outras, de todo o mundo são consideradas patrimônio cultural material da humanidade. Essas obras humanas podem fazer parte da história de determinado local, como de um país ou de uma cidade, e da história das pessoas que viviam ou ainda vivem no local. Para algo ser considerado um patrimônio cultural aí, né, gente, da humanidade, deve ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura. Olha aí, ó, Unesco. Então, logo ao lado aí tem a explicação, ó, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é um órgão internacional, criado em 1945 na Inglaterra, com o objetivo de garantir a paz entre as nações aí, né, gente, por meio da cooperação intelectual e cultural, buscando meios de solucionar problemas da sociedade dos países membros. Os patrimônios culturais mundiais fazem parte da iniciativa da Unesco em conservar a identidade dos diferentes povos. Então, é manter, né, gente, conservar a identidade aí do local. Então, logo abaixo, olha aí, ó, conheça alguns exemplos desse tipo de patrimônio cultural. Material. Nós temos aí a Grande Muralha na China, né? Tem mais de 20 mil quilômetros de extensão. E nós temos aí o Centro Histórico de Salvador, Bahia, considerado patrimônio cultural material da humanidade em 1985. Então são exemplos, são lugares aí que nós consideramos patrimônios culturais materiais, certo? Olha aí, ó, por meio de um patrimônio cultural material da humanidade, podemos ter acesso à história do lugar onde se encontra o patrimônio. No exemplo aí nós vamos ter Salvador. Olha lá, ó. Podemos citar o Centro Histórico de Salvador, pois por meio de suas construções conhecemos parte da história do Brasil, no período de colonização,
portuguesa. Isso também ocorre em outros lugares, de diferentes partes do mundo. Então, nós temos aí, ó, um patrimônio cultural Salvador, né, onde tudo começou com a chegada aí dos portugueses, né, período de colonização. Vamos para o interpretando aí. A respeito dos patrimônios culturais, materiais da humanidade. Vamos conhecer a história de um deles, que está localizado no Egito. Então, o que vocês farão? Vocês farão a leitura do texto e irão responder a questão seguinte. De acordo com a leitura do texto, responda as questões. Olha lá, ó, letra A. Indique os locais mencionados e escreva o nome deles nas imagens correspondentes. Então, tem duas imagens aí. Essas duas imagens, elas foram citadas aqui no texto. Então, vocês irão colocar o nome, né? A primeira aí é o quê? E a segunda? É só observar aqui no texto que vocês irão responder. Letra B. Qual era a finalidade desses locais? Eles enterravam quem, gente? Né? Os faraós, né, gente? Os membros da família real. Então, vocês irão constatar aqui no texto, certo? Na página 14, outros olhares. Então, vamos ver um pouquinho aí, né? Fugindo um pouquinho aí do nosso assunto lá do patrimônio. Olha lá, ó, os egípcios que habitavam as margens do rio Nilo dependiam das épocas de chuvas para sobreviver, as quais faziam o rio transbordar. Nos meses de junho e setembro, durante as cheias, período de maior quantidade de água, os egípcios trabalhavam nas grandes construções como as pirâmides. Depois desse período, os egípcios preparavam o solo, semeavam cereais, né, trigo e algodão, e cuidavam das plantações e faziam a colheita. Esses períodos distintos de chuva regulavam as atividades dos egípcios e o modo como contava o tempo. Olha aí, lê as informações aí, ó. As épocas de cheia no rio Nilo duravam de junho a setembro, conforme a divisão do tempo anual. As épocas do rio Nilo que tinham menor volume de água eram de outubro a maio, conforme a divisão do tempo anual. Agora faça o que se pede aí, ó. O que vocês irão fazer na questão A? Pinte de azul a parte da linha do tempo relacionada com a época de cheia do rio Nilo. Então, vocês irão observar nessa linha que irão pintar. Quais são os meses aí? Aí vocês pintem. B. Pinte de vermelho a parte da linha do tempo relacionada com os períodos de falta de chuva. Então, aqui no texto vocês irão encontrar essa resposta, certo? C. Qual das duas épocas é mais longa? Aí vocês irão colocar aí. Vocês podem observar que é junho, né, e setembro. E o outro lá é outubro a maio. Então, a resposta aí, né, vocês irão ver depois que vocês pintarem. Letra D. Indique as atividades que os egípcios realizavam, principalmente após o período de cheias do rio Nilo. Então, vocês irão pintar somente as alternativas que estiverem de acordo, viu, gente, com o texto lá em cima, certo? Olha aí no Você Sabia. As pirâmides de Gizé são consideradas patrimônio cultural da humanidade desde 1970. Então, no Você Sabia aí, né? As pirâmides aí passaram a ser consideradas patrimônio cultural da humanidade. Então, nossa aula irá só até aqui na página 14, viu, gente? Só um minutinho aqui que eu não deixei o livrinho aberto para mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Olha aí, história. Vocês irão fazer a atividade da página 71 até a página 72, só até aí. Foi o que nós estudamos aqui, viu, pessoal? Então, ó, patrimônio cultural, heranças e memórias. Ali, ó, tem a questão 1 aí, estudamos a respeito de alguns patrimônios culturais da humanidade, certo? Agora vamos relembrar o que foi estudado sobre essa temática aí. Então, tem as questões, tem a cruzadinha. É só vocês preencherem aí, certo? Tem aí, ó, que palavra-chave se formou após você completar a cruzadinha? Então, formou uma palavra, vocês irão escrever aqui ao lado. Na página 72, numeral 2, ó, no Brasil,
E no mundo encontramos diferentes tipos de patrimônios culturais. Esses patrimônios são heranças que contribuem para a formação da história da humanidade. Então, o que vocês irão fazer? Organizar as letras que estão desorganizadas e formar as palavras aí, certo? Letra B. Vocês irão olhar a imagem e, olha lá, ó, após descobrir o nome de alguns tipos de patrimônios culturais e materiais, identifique-os nas fotografias abaixo. Então, tem aí a primeira aí, ó. Você vai analisar e vai formar com as palavras que vocês formaram, viu? Aí, na questão A, beleza? Então, vocês irão só até aí. Então, tchau, fiquem com Deus e até mais.